Olá, bem-vindos a mais um Falar Bio. Hoje vais poder conhecer a flora de Vila Real e do Douro com o nosso professor Luís Crespi. A flora do Douro é uma flora muito recente, uma flora que não tem uma história, digamos, como nós conhecemos hoje. Digamos que é uma combinação de uma história antiga com uma história muito intensa de muito pouco tempo. Estamos a falar de um período de aproximadamente uns 30 milhões de anos. Porque o Douro, no fundo, o Douro não era um rio, o Douro era um lago, era como um grande lago interior, que estava encerrado dentro de uma cordilheira montanhosa e não conseguia sair ao mar. Estamos a falar de 50 milhões de anos, algo mais de 50 milhões de anos. Finalmente, devido à fragmentação, especialmente de toda esta cordilheira ibérica ocidental, que vai desde a Cordilheira Cantábrica até aproximadamente o que conhecemos como Sistema Central, a Serra da Estrela. O Douro finalmente começou a aproveitar essas fallas e começou a abrir caminho na direção do mar. Então fez uma coisa maravilhosa, que foi criar uma nova paisagem. De facto, uma das coisas mais impressionantes do Douro aqui em Portugal está nessa geomorfologia desgarrada, com vales muito encaixados, de erosão muito recente, que foram se criando por este processo erosivo que o Douro foi fazendo, aproveitando essas fallas. Bom, o que isso provocou foi um sistema absolutamente fantástico de microclimas. Digamos que uma das características mais bonitas do Douro ocidental é que de facto tem uma variabilidade ambiental enorme, provocada por esse tipo de perfil geomorfológico tão abrupto e tão diverso. Vila Real é um exemplo fantástico disto, e o río Corgo é um desses rios, essas bacias pequenas, que estão presentes na parte ocidental da bacia hidrográfica do Douro. O Corgo é um rio muito pequeno, mas sendo um rio muito pequeno, tem um perfil, o que é a diferença entre a altitude mais alta e a mais baixa, que ultrapassa os 1400 metros. A régua está a 50 metros, o ponto mais alto no Marão está por cima dos 1400, portanto, estamos a falar de uma distância de poucos quilómetros, onde vamos de aproximadamente 1400 metros para 50 metros. Como é lógico, ese gradiente altitudinal provoca un gradiente climático que é extremísimamente variado. E iso faz con que exista a posibilidade de desenvolverse un conjunto florístico enorme. Para ter unha idea da variabilidade florística que temos no Douro occidental e en vales como o vale do río Corgo, temos que pensar que un vale tão pequeno como o do río Corgo ten aproximadamente unha cuarta parte da flora de Portugal. Isto en cualquier sitio non é normal, porque o Corgo, de facto, desde o propio Jardín Botánico, podemos ver prácticamente o vale inteiro, de modo que é un vale muito pequeno. E aquí temos umas 1000 especies de plantas vasculares, esta grande parte das plantas que podemos ver, é cualquier coisa de fantástico. E isto deve-se a esta variabilidade ambiental tão grande que caracteriza toda a parte ocidental da bacia hidrográfica do río Douro, e non acontece da mesma forma no resto da bacia. A bacia española é unha bacia, digamos, variada, ambientalmente, mas non ten estes perfis tan abruptos e tan severos, en termos de desenvolvimento, de geomorfologia. É, nese sentido, unha variación moito grande, porque de facto do outro lado está o que era o antigo mar duriense, que é prácticamente sedimentar, e temos aquela paisaxe tan curiosa da meseta, que está envolvida depois por umas serras altas, que eran as que servían de barreira para que aquelas aguas dese mar duriense
ficassem lá metidas, não conseguissem sair daquele lago enorme. Né? E isso, como já digo, o facto de nós termos ganhos estatuto de sermos os que conseguimos de alguma forma escoar essa água toda para o mar, teve em troca esta variabilidade ambiental tão grande, não é? Tão intensa, que é exclusiva desta parte ocidental e que fez com que exista aqui uma diversidade florística gigantesca que ao mesmo tempo tem comportamentos totalmente diferentes dos que tem na restante bacia. Por tanto, temos uma conjunção de ambiente de um lado e de possibilidade das plantas de desenvolver muitíssimo mais as suas potencialidades. Isso faz com que a nossa flora passe a ser uma flora extremamente curiosa, porque, em certo modo, não é só pelo facto de ser muito diversa, também é pela circunstância de que aqui consegue fazer coisas que, noutras condições ambientais, dentro da própria bacia, mas do lado oriental, não consegue fazer. De modo que, como já digo, esta bacia tem essa duplicidade que faz dela, em termos biológicos, uma bacia extremamente curiosa, extremamente interessante e com uma importância ecológica que para nós é dramática, porque de facto temos uma responsabilidade acrescida pelo facto de termos uma riqueza taxonómica e funcional tão grande como temos. Espero que tenham gostado deste nosso programa. Voltamos na próxima semana com o último programa deste ano letivo. Até lá!